Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o presidente Bolsonaro promoveu no Palácio do Planalto um ato em favor do deputado Daniel Silveira e, portanto, um ato contra o STF. Dezenas de parlamentares foram lá ao Planalto para aplaudir Bolsonaro e franquear apoio a Daniel Silveira. O deputado que foi condenado, por sinal, depois da decisão do Supremo, também foi à forra. O seu partido o indicou para 5 comissões na Câmara, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa, e estava lá nesse ato promovido por lideranças partidárias e o presidente Bolsonaro. Foi visivelmente uma semana e um ato que revelou o isolamento institucional do STF. Nós aqui do Sem Precedentes vamos tentar destrinchar o discurso de Bolsonaro nesse ato no Palácio do Planalto na quinta-feira. E aqui, obviamente, discutindo o que nos cabe, Supremo e Constituição. E vamos ver como o presidente apoiou o passo atrás que o Supremo teve de dar nessa crise para avançar e retomar os ataques aos ministros do STF e ao sistema eleitoral. O time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck do INSPER e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Gente, eu vou passar aqui alguns trechos do discurso do presidente e aí a gente vai comentando aos poucos o que o presidente disse em cada um, quais as consequências, etc. Vamos lá. Vamos ouvir o primeiro trecho do que ele disse nesse evento no Palácio do Planalto. O decreto é constitucional e será cumprido. Diego, aqui o presidente dizendo que o decreto de indulto a Daniel Silveira, que era a estrela deste evento no Palácio do Planalto, o decreto não vai ser julgado inconstitucional pelo Supremo. Ou dizendo, o decreto vai ser cumprido, não tem chances de o indulto a Daniel Silveira ser revertido. E aí, como é que você reage a isso? Essa frase é complicada, né? Porque tem duas leituras possíveis dela. Se a primeira leitura é ele dizendo, na minha avaliação, é constitucional e, enquanto for constitucional, vai ser cumprido. Isso é quase trivial, né? De fato, enquanto o decreto, né, estiver valendo, for o direito vigente, ele vai ser cumprido e também é totalmente normal que o presidente que editou o decreto considere que ele é constitucional. Aliás, né, como a gente comentou aqui, eu pessoalmente acho que esse decreto, em princípio, é constitucional, né? Não estou convencido dos argumentos. Nós inclusive, no episódio passado, né, Diego, foi a nossa toada aqui, né? Dizendo que sim, do jogo. Até apontamos alguns caminhos que poderiam ser seguidos, dado que é um instituto novo, né, que nunca tinha, um instituto antigo, mas um uso novo, né, a gente não tem experiência, não tinha sido discutido, levantamos problemas que poderiam aparecer, discussões mais complicadas, mas, a princípio, a minha percepção é que não me parece absurdo, né, não consigo ver inconstitucionalidade evidente aí. Agora, esse é o sentido, né, simples da coisa. O outro possível sentido, que é grave, é ele dizer por que eu acho que é constitucional, vai ser cumprido independentemente do que aconteça daqui em diante. Evidentemente, não. Isso não é o caso. Por quê? Por exemplo, existem ações pendentes no Supremo contestando esse decreto, né? Tem uma DPF, tem um pedido nos próprios autos do processo que já está com o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. Se não me engano, a relatora da DPF é Rosa Weber, ministra Rosa Weber. Então, assim, também é parte do jogo que, se esse decreto contestado for suspenso, no todo ou em parte, pelo Supremo, tem que obedecer essa decisão, né? Então, conhecendo o Bolsonaro, a gente imagina que ele está querendo sinalizar para esse segundo sentido, né? Ele está fazendo uma espécie de ameaça. Vai ser cumprido, sim. Será? Depende. Vamos ver o que o Supremo vai dizer. E sobre o que o Supremo vai dizer, a gente já apontou também na semana passada, e eu vou só concluir pontuando, que tem a questão do trânsito em julgado, né? O decreto se coloca como algo de aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado. Essa é uma das questões que o Supremo tem que resolver, por exemplo, para começar, mais
O primeiro passo seria esse, essa é a mais evidente, mais direta das questões que estão sendo colocadas e já afetaria a aplicabilidade imediata desse inquérito. Temos que aguardar o que o Supremo vai dizer a respeito. Tomás, a gente, na semana passada, voltando aqui, a gente falou objetivamente de que o presidente estaria usando uma prerrogativa dele, né, ao conceder um indulto. Mas, como mencionou o Diego aqui, não é simplesmente o dizer vai cumprir e acabou. Tem várias questões realmente ainda pendentes de julgamento, né? Essa do trânsito em julgado é uma, tem outras também, né? Da própria inelegibilidade, cassação de mandato, tem vários pontos abertos, né? Oi, Recondo, Diego, Juliana. Não, a gente tem vários pontos abertos. Eu acho que, antes de mais nada, eu acho que também, já que a gente está mencionando sobre quem é o Bolsonaro e o tipo de discurso político que ele faz, às vezes é bom para o Bolsonaro falar nesse tom, né, falando como se estivesse de uma maneira mais assim, né, tentando impor autoridade no tom de voz, né, como se fosse uma ordem, uma coisa assim, algo que vai ser feito mesmo, né, porque tem um ganho, porque depois o Supremo faz aquilo, que é o que a gente imagina que vai acontecer, mas parece que foi porque o presidente falou grosso, sei lá, uma coisa assim. Não é bem assim, né? Ele falando ou não falando, ele fazendo discurso ou não discurso, acho que tem ministros ali que acham mesmo que é constitucional, né? Tanto porque acham mesmo que é constitucional, quanto porque, de novo, nessas questões de direito constitucional, as pessoas às vezes estão olhando o jogo mais longo, né? O Bolsonaro tem essa capacidade de fazer, às vezes, com que tudo vire um micro, tudo é o caso. Ele faz as coisas de uma maneira que, às vezes, não é tão polêmica, ou é tão... que faz com que a gente, né, esqueça que isso está dentro de uma prerrogativa que talvez outros presidentes no futuro vão usar, possam usar, por motivos que nós concordemos e que né, não tem jeito, assim, tipo, quando existe uma prerrogativa usada por um presidente, e considerando que tem presidentes com quais a gente concorda, presidentes que a gente discorda, pode ser que a gente meio que às vezes tem que aceitar o uso de uma maneira que a gente não concorda, inclusive para preservar a possibilidade de que um outro presidente, uma outra presidente com que a gente concorde, use aquilo. Claro que existem limites, né? A própria Constituição estabelece limites para o uso do indulto. A gente falou sobre isso. Existem limites expressos, né? Terrorismo, tráfico de entorpecentes, tortura, crimes hediondos não podem ser indultados. Se o Bolsonaro tivesse feito isso, né, dado um indulto para um torturador, alguém condenado por tortura, não seria válido. Né? Por mais que ele levantasse a voz, tal, ele não seria válido. Acho que ninguém tem dúvida disso. Agora, sobre o trânsito em julgado, acho que uma coisa que a gente falou aqui acho que é importante falar que tem dois caminhos, o Diego já me mencionou, né? Pelo menos dois caminhos em que está sendo contestado esse indulto. Um é a contestação do decreto em si, em abstrato, por via autônoma, que é, por exemplo, essa DPF, que tem mais de uma DPF, que está com a ministra, né, distribuídas todas para a ministra Rosa Weber como relatora. Elas questionam o decreto em si, levantam teses ali, tentando dizer que ele não poderia ser dado. Uma outra é, como esse decreto afeta um processo em andamento, no curso desse processo em andamento, que é a ação penal na qual Daniel Silveira foi condenado, os efeitos desse decreto vão ser necessariamente avaliados nesse processo. E é nesse contexto que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, e que talvez dentre os ministros supremos sejam os que a gente imagina que seja mais aberto, dos que sejam mais abertos a teses mais que levassem à invalidação, ou no mínimo a limitar o máximo possível os efeitos desse decreto, já meio que sinalizou numa decisão que ele acredita que seria necessário o trânsito em julgado. Ele também, de maneira, digamos, honesta, né, uma honestidade intelectual, mencionou nessa mesma decisão que existem decisões do Supremo que reconhecem a sua desnecessidade em outros casos e meio que levantou essa bola de que isso vai ter que ser decidido. E vai ter que ser decidido mesmo. Né? Eu imagino que vai ser essa... Se a gente vai ver alguma decisão formal no curto prazo sobre esse indulto, eu apostaria que vai ser no âmbito desse processo e vai ser, em primeiro lugar, sobre a questão do trânsito e julgado. Uma coisa importante essa jurisprudência do Supremo, de maneira geral, a gente falou disso no nosso episódio anterior,
O indulto individual, né, a chamada graça, é algo que nas últimas décadas é muito raro no direito constitucional. Eu não tenho notícia de nenhum caso desde 88. Os casos que eu conheço são década de 30, década de 40, né, muito antes dessa Constituição. Então, parte dessa jurisprudência do Supremo, ela afeta o indulto coletivo. E tem toda uma lógica por trás de não se exigir o trânsito em julgado no caso do indulto coletivo, porque tem lá um decreto que estabelece certos critérios objetivos, que beneficiam pessoas, inclusive, não numeradas, não se sabe quantas ao certo, não se sabe quem ao certo que seriam beneficiados, e daí criaria-se uma situação meio problemática, em que daí tem alguém que teve o trânsito em julgado, a pessoa vai ser beneficiada, alguém que por algum motivo tem um embargo de declaração pendente, um processo que andou mais devagar, um tribunal mais lento que não julgou o recurso dessa pessoa, essa pessoa não vai ser beneficiada estando exatamente na mesma hipótese. Tem toda uma lógica que faz sentido você imaginar que no caso do indulto coletivo não vai se exigir o trânsito em julgado. No caso do indulto individual, não é o caso, é uma pessoa específica. E é totalmente possível você falar, vamos esperar o trânsito em julgado dessa pessoa, a pessoa que quiser se beneficiar, inclusive ela pode ela própria atuar de uma maneira para gerar o trânsito em julgado mais cedo, né? Não recorrendo, enfim, é possível que ela própria atue para que o trânsito ocorra. E o que o ministro Alexandre falou, trânsito em julgado pelo menos para acusação, né? É o que ele falou, Isso. até porque Daniel Silveira foi absolvido em um dos crimes, num caso em que o Ministério pudesse recorrer, o decreto o anistiaria, ou beneficiaria, melhor dizendo, por 2 crimes, mas o terceiro não. Então, o terceiro, se a PGR recorresse, isso é claro uma hipótese, não vai acontecer, mas... É que esse caso tem uma peculiaridade ainda maior, né? Como é um caso de competência originária do Supremo, em tese isso é possível, mas são os 11 ministros do Supremo que ponderaram. Não é um caso de um recurso que vai para um outro tribunal. A possibilidade de grandes mudanças ali. Exato. Né? Agora, em tese, né, poderia mas é acontecer. O que você falou, né? No sistema, para o sistema, isso pode ter um efeito, né? Isso pode ter um efeito. Então, assim, só para dizer, eu acho que a gente vai ver isso, e eu acho que é o tipo de coisa que a gente vai ver, assim como a questão da elegibilidade. São questões que vão continuar sendo discutidas. Agora, isso não significa dizer que o indulto vai ser declarado inconstitucional e que ele não vai ser cumprido. Ele vai ser cumprido, mas na medida da sua legalidade, digamos assim. E é possível que, né, como eu disse, essa questão do trânsito julgado, eu acho que é uma que, até pela sinalização, sou eu que acho, né, me parece que a decisão do ministro Alexandre de Moraes no curso desse processo que a gente teve essa semana sinaliza que ele pretende se posicionar sobre isso e provocar uma decisão colegiada sobre essa questão. E seria importante que a gente tivesse mesmo, é importante resolver essa questão. No caso, é uma função do tribunal, resolver certas questões constitucionais que a gente tem quando elas afetam casos concretos. Se você me perguntasse hoje, exige trânsito em julgado para o caso do indulto individual? Tipo assim, olha, isso é uma questão em aberto, e eu acho que tem teses razoáveis para dizer que não, mas enquanto o Supremo não se posicionar sobre isso, a gente não tem certeza sobre qual é a interpretação autoritativa no direito brasileiro sobre isso. E o Supremo se posicionar sobre isso seria importante, seria válido para o caso concreto e em geral, né? Eventualmente, essas coisas também são assim. A gente imagina, agora que o Bolsonaro resolveu usar o indulto individual, talvez a gente veja outros presidentes querendo se valer dessa prerrogativa no futuro. É importante a gente entender os limites deles, quando que ele pode ser aplicado ou não. Diego. Eu acho que tem um argumento, além do que o Tomás mencionou, né, de por que acho que faz sentido que o trânsito em julgado seja exigido no caso do uso individual desse poder de indulto, né? O Tomás escreveu um artigo na coluna Supra do Jota, em que ele observa que se não tem discordância da decisão judicial, se não for para o presidente discordar do resultado de uma decisão, não tem sentido ter indulto, né? Então, ele pressupõe a discordância. Mas eu acho que a discordância não precisa necessariamente ser uma interferência total no funcionamento do judiciário. No mínimo, então, a gente pode imaginar que faz sentido esperar que o judiciário se pronuncie de forma definitiva sobre o tema. Esperar o trânsito em julgado seria, então, uma maneira de você preservar esse núcleo da ideia do indulto, que é o presidente discorda do que o judiciário decidiu, mas de um jeito que digamos, pelo menos deixe o judiciário decidir, pelo menos pressupõe que tem que ter uma decisão da qual aí o presidente discorde. Então, eu acho que esperar o trânsito em julgado seria o limite que me parece fazer sentido implicitamente nesse caso do indulto individual. Eu acho que faz sentido pensar que um presidente que pode pegar
condenações antes do trânsito julgado em todo o judiciário, tem muito mais poder para beneficiar seus aliados de um jeito exagerado, né, do que um presidente que pelo menos tem que esperar que o judiciário como um todo encerre a questão e diga, olha, essa aqui é a nossa posição. Eu confesso que antes desse debate surgir, Diego, eu já tinha ouvido de ministros do Supremo, antes do trânsito em julgado aparecer, alguns ministros falando objetivamente que não era necessário. Vamos ver quando essa questão for judicializada. Agora você levantou um ponto que eu queria chamar a Juliana para comentar também. Porque aí depois do indulto concedido, como eu falei que Daniel Silveira foi à forra, às redes sociais, para criticar o ministro Alexandre, foi ao Palácio do Planalto, passou a integrar 5 comissões da Câmara, também se falou de ir à forra e conceder anistia ampla, geral e restrita para... Ampla, geral e restrita, não, né? Para os apoiadores de Bolsonaro, que foram alcançados pelo inquérito de fake news, de atos antidemocráticos. Juliana, o que dá para tirar disso? Olá, Recondo, Diego, Tomás. Eu acho que isso foi uma decorrência aí dessa decisão individual que preocupou muita gente, né? Será que agora isso então vai ser generalizado e você vai ter uma impunidade total a qualquer aliado do presidente que faça qualquer coisa, mesmo coisas muito extremas, como foram as falas do Daniel Silveira, né? Eu acho que talvez um pouco diferentemente de Diego e Tomás, eu até acho que dá para controlar esse indulto que já foi dado, né? Pensando nessas fronteiras de Estado democrático e tal, mas eu acho que é complicado, não é uma tarefa fácil para o Supremo. Mas uma coisa que a gente já tinha conversado na semana passada e que eu acho que volta à tona pensando na possível generalização desse tipo de mecanismo, né, do uso generalizado desse mecanismo, é se de fato, em que medida esse instituto do indulto individual se compatibiliza com a ordem constitucional de 88. Eu acho que é uma pergunta que está em aberto também e poderia ser uma saída para o Supremo, né? Como a gente disse na semana passada, expressamente entre os poderes do presidente não está escrito a graça, né? Está escrito o indulto. Então, será que não seria possível fazer uma interpretação que não serviria só para esse caso do Daniel Silveira, ou só em razão das condutas do Daniel Silveira, mas uma interpretação que diga que simplesmente o indulto individual não é cabível na ordem constitucional em razão dos princípios da moralidade, da impessoalidade, da legalidade que estão colocados como princípios, né, de toda a administração na Constituição. Esse é um argumento que está sendo feito para o caso do Daniel Silveira e sobre esse ponto eu não concordo. Eu vou na linha também do que o Tomás escreveu, né, que é esse indulto, esse tipo de indulto, ele já é individual. Então, dizer que nesse caso ele está sendo individualizado, ele está sendo pessoalizado, não acho que faça sentido. Mas, de fato, essa é uma questão importante, né? Será que esse tipo de instituto ele é válido? E, claro, você vai ter autores aí, sobretudo ligados à história do direito, que vão trazer várias ocasiões, né, ao longo da história em que a gente concordaria com o uso, com essa clemência, com esse perdão, né, para pessoas específicas. Mas é de se perguntar, assim, se essa especificidade ela é compatível ou se, de fato, isso não é possível. E aí não valeria para Daniel Silveira, também não valeria para mais ninguém, né? O Supremo fecharia, aí, pelo menos a princípio, essa porta, né, para o indulto individual. A discussão da anistia, ela surge, né, tá ligada a crimes políticos, mas o procedimento é um pouco diferente, né? Em via de regra, isso acontece pela via legislativa e não unilateralmente pelo presidente da República. Então, acho que seria uma discussão um pouco diferente nesse sentido, né? Mas também é uma discussão que vai ser relevante, né? Acho que há essa preocupação que é uma preocupação substantiva. E aí eu também acho que se relaciona com o individual, né? Será que essa linha da extrapolação do abuso com um certo tipo de conduta, ela se move quando isso é acumulado, né? É diferente você fazer para um que teve uma conduta e fazer para vários que tiveram a mesma conduta, isso muda o quadro geral de ameaça ao Estado de Direito? Eu acho que também essa é uma pergunta que eventualmente pode ser colocada no caso de uma eventual tentativa de anistia. Juliana, tem um detalhe, né, que quando aparecem essas crises, ou surgem essas crises, a gente rapidamente vê os poderes se movimentando, né?
o Supremo deu um passo atrás e nada nos indicava, nem os ministros, inclusive, a gente falou disso no episódio passado, né? A maioria dos ministros disse que era hora do Supremo recuar, não mexer nesse decreto, etc. Só que aí o presidente dá passos adiante e abre algumas brechas, abre flancos, né? Quando surge essa hipótese que você mencionou, né, de uma anistia para todo mundo, o Congresso já começou a reagir, falar, isso aqui depende da gente. Quando ele ataca o Supremo, os ministros do Supremo pedem solidariedade ao Congresso. Aí Arthur Lira e Pacheco ontem, quinta-feira, publicaram no tweet uma resposta ao Bolsonaro em defesa do Supremo. Então, o clima também vai mudando com o tempo, né? Então, se no primeiro momento a gente achava que não tinha espaço para nenhum controle, justamente por conta da política, a gente já começa a ver um pouco mais de normalidade. Tomás? Não, eu ia mencionar só que sobre esse tema, né, a gente tem falado aqui do indulto, que é um tema pouco estudado, que a gente conhece pouco utilizado, né, o indulto individual, né, especialmente o indulto coletivo é bastante utilizado. Que tem um podcast novo do professor da USP, o Rafael Maffei, que é colega nosso, e ele chama Direito e Sociedade, tem um episódio específico, episódio 4, que chama Sobre o Poder de Perdoar, com a Thaís Pinhata, que é uma doutoranda também da USP, que estudou exatamente isso. Então, para quem está interessado, né, na origem do Instituto, como ele funciona, como ele tem sido usado, né, no Império, na República, é uma conversa super interessante. Eu aprendi muito ouvindo, recomendo para todo mundo. Vamos lá, continuar ouvindo o presidente. A gente vai um pouquinho mais rápido agora. Vamos lá, o segundo trecho. Se coloca no lugar dele, 9 anos de cadeia, perda de mandato, inelegibilidade, multa. Que país é esse? Ao final da sessão, aplausos, como se fosse uma conquista, um urra, valeu! Bom, aqui alguns problemas, né? Depois da sessão do Supremo, ninguém falou urra, ninguém falou valeu, não teve absolutamente nada disso, até porque no plenário do Supremo só podem estar os advogados. Só quem pode acompanhar o julgamento é o advogado. Então não tinha ninguém dentro do plenário do Supremo. Tinha os ministros, os capinhas e um advogado, 2 advogados, sei lá. Então esse é o primeiro ponto problemático, né? E aí tem um outro ponto que eu acho que vale a gente mencionar, eu não sei, talvez chamaria o Tomás para falar disso, Tomás, sobre inelegibilidade. E a Juliana também mencionou isso na nossa conversa prévia à gravação do episódio anterior, que essa inelegibilidade ela vai precisar ser construída, né? Ela não é tão objetiva assim. Tanto que Daniel Silveira, lá no Palácio do Planalto, falou, eu não estou inelegível, não tem por que eu estar inelegível. É uma questão pacífica, Tomás e Juliana, ou não? Não, eu posso falar uma coisa antes disso, bem rápida, que ele falou também sobre o tamanho da pena, né? E daí isso volta ao que a gente falou, né? Considerar que a pena pela qual alguém foi condenado é muito alta é um dos usos historicamente lógicos do indulto, é para isso que ele serve mesmo, né? Agora, é claro que daí a gente vai para a nossa diferença fundamental de mérito mesmo, né? Se você acha que o Daniel Silveira é alguém que falou, fez críticas de uma maneira talvez pouco polida e agressiva, mas que isso não é crime, ou que mesmo que isso é só uma questão de ter falado, realmente você talvez ache que 8 anos, quase 9 anos, é muito. Agora, se você acha, como o Supremo não só acha, como o Supremo condenou, né, que o crime um dos crimes pelos quais Daniel Silveira foi condenado é incitação da prática de tentar impedir ou restringir com emprego de violência ou grave ameaça o exercício dos poderes constitucionais. Bem, aí a gente está falando de um crime gravíssimo. Então tem um problema aí e que 8 anos talvez faça todo sentido, e seja talvez poucas coisas seriam mais graves numa democracia do que essa conduta, né? Mais grave só o fazer, né? O incitar é grave porque pode gerar o fazer. Então, eu só queria, acho que, voltar a isso, né? Você achar que foi 8 anos, foi muito ou pouco... Me permite uma comparação? Depende do que você acha que aconteceu, claro, né? E, no final das contas, isso foi decidido pelo Supremo. Quem julgou e decidiu que foi isso que aconteceu mesmo, foram, para não dizer que foram 11, 10 dos 11 ministros do Supremo. Foi exatamente... 9, né? 9, exatamente. Um dos ministros que condenou por menos, só 2 anos, e pouquinho, que seria exatamente por não ver da mesma maneira, que foi o André Mendonça.
Um dos motivos para as penas mais altas do mensalão na corrupção era justamente o argumento de que o esquema de corrupção no governo PT foi montado para subverter a ordem política e ameaçar a democracia. Esse era um dos fundamentos, inclusive, para aumentar a pena. O ministro Joaquim Barbosa mencionou isso várias vezes e vários ministros também mencionaram isso. Mas, de fato, a gente viu essa semana notícias de que ministros admitiram que a pena foi um pouco mais alta, um pouco impactados ainda pela reação política ao julgamento do Supremo. Mas queria ouvir a Juliana, porque, Juliana, você cantou essa bola sobre inelegibilidade, que talvez seja preciso fazer um paralelo para enquadrar Daniel Silveira na lei da ficha limpa, não é isso? Porque a lei da ficha limpa ela traz uma lista de coisas que geram essa inelegibilidade, né? Uma discussão poderia ser, será que essa lista é exaustiva, ou seja, só gera a inelegibilidade o que está dentro dessa lista, ou é possível a gente expandir para condutas análogas? Então não existe lá na lista crime contra o Estado de Direito como causa de inelegibilidade, mas será que isso seria tão grave ou equiparável ou mais grave do que outros crimes que estão previstos lá? Então essa seria uma discussão que eu acho que é uma discussão um pouco mais difícil, né? A outra seria pensar, mais difícil assim, porque né, você vai fazer uma analogia, vai dizer que tem um silêncio que deveria ser preenchido, embora a lei tenha falado de muita coisa, então você vai acrescentar uma coisa que não está escrita, né? Uma outra possibilidade seria ver o que está, né? O que já está previsto nessa lista e ver se o caso Daniel Silveira se enquadraria em algumas dessas hipóteses, né? Aqui eu imagino que assim, né, meu palpite do que o Supremo, o TSE fariam se deparando com isso, seria talvez a ideia de crime contra a administração pública, né? Pensar na administração como mais ampla, né, do que a administração direta ou o executivo, né, pensar na administração, inclusive com relação à administração da justiça e o funcionamento dos poderes. Então, acho que essa seria uma possibilidade. E o TSE, ele tem algumas decisões que interpretam esse crime, essas condutas contra a administração pública já de maneira não tão restrita assim, né? Então, talvez esse seja um caminho, mas assim... Juliana, o que eu ouvi dos ministros é exatamente o que você falou, de que o TSE já permite essa interpretação mais alargada e de que o crime contra a administração da justiça seria análogo, quanto o funcionamento da justiça seria análogo. Então, por isso eles encaixariam o Daniel Silveira. Mas a gente vê que vai gerar mais ruído, né? Não tem jeito. No caso do Daniel Silveira, pelo jeito, só começa, né? Agora, ele ainda vai um pouco mais longe. Né? Diego? Só complementando, eu acho que esse é um caminho útil para o Supremo, na medida em que, claramente, um ponto de tensão entre o tribunal e a Câmara é a questão da perda automática do mandato. Né? Isso apareceu nas últimas semanas como algo que está longe de estar claro que o tribunal consegue emplacar a tese de que a condenação pelo tribunal por certos crimes implica a perda automática do mandato do parlamentar, algo que desde o mensalão aparece na pauta do tribunal, às vezes o tribunal adota uma posição, as turmas, depois, quando ficaram com essa competência, começaram a adotar posições diferentes. Uma década se passou e a gente não tem uma posição clara sobre isso. Esse não parece um momento favorável para o tribunal tentar emplacar isso. Então, se na medida em que, pelo menos pelas declarações, né, que a gente viu do próprio Lira na semana passada quanto a esse tópico. Então, o desafio aí como é que consegue construir uma tese que promova essa inelegibilidade sem necessariamente passar pela questão da perda automática do mandato, que me parece difícil de imaginar que o tribunal consegue ter apoio político para emplacar isso. Claro, e tem um problema adicional, porque eu lembro um dos ministros que é favorável à tese de que depende da Câmara a decisão, dizer que depende da mesa da Câmara. E o que Arthur Lira está argumentando é que depende do plenário. E existe o projeto para, inclusive, aumentar o quórum ou o número de votos necessários. Então, isso pode tornar cada vez mais difícil e mais burocrático também o processo, né? Porque aí tem que iniciar prazo de defesa, isso aí vai muito longe. Você pode terminar o ano, por exemplo, com Daniel Silveira, se transitasse em julgado agora, pode ser que termine o ano sem votação no plenário. Você ia dizer algo, Diego?
Não, ia só dizer que acho que essa é uma confusão que o Supremo começou a criar lá no mensalão, quando pegou esses dois dispositivos, um que falava, em certos casos, a mesa da Câmara ou do Senado declara, e no outro a respectiva casa decide, né? Hipóteses muito separadas e que o tribunal passou a entender que, né, em certos casos, dependendo da condenação, é uma hipótese de declaração, porque a casa não tem poder para decidir, apenas declara. Me parece que a Constituição é bastante explícita com relação a essas duas hipóteses, e quais hipóteses de perda de mandato vão pelo caminho da declaração burocrática e quais vão pela decisão, mas essa confusão o próprio Supremo construiu de 2012 para cá. Juliana. Não, mas essa confusão que a gente está falando é da perda de mandato, né? Não com relação à inelegibilidade, porque me parece que com relação à inelegibilidade é um caminho, né? Que é o caminho da decisão que foi dada, a graça não abrange efeitos secundários da pena, né? Só os seus efeitos primários, então o cumprimento da pena em si, e a inelegibilidade seria verificada no registro da candidatura no TSE. Não seria esse o caminho? É que eu acho que o Diego está mencionando a cassação é muito objetiva, né? Cassado o mandato está lá, a hipótese na lei da ficha limpa não precisa nem de nenhuma construção, analogia. Tem uma outra coisa, isso também, e tem também um outro dispositivo da ficha limpa que, se eu não me engano, diz que quando é decretada perda de mandato como parte da pena para certo tipo de crime, isso também gera inelegibilidade. Então, acho que é um outro caminho, eu só concordando com o que a Juliana falou, que é o que o Felipe também falou, apurou, esse é o caminho mais provável, porque não precisa ir pelo caminho da perda de mandato. Vamos aqui para um terceiro trecho? Em grande parte, a política vem do nosso apoio, no nosso casamento quase perfeito com o parlamento. Eu não posso fazer nada sem vocês, e vocês também patinam sem o executivo. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também. Mas todo mundo que quer ser respeitado tem que respeitar em primeiro lugar. A gente vê que o presidente aproveitou para selar uma aliança que já está muito consolidada com o parlamento, ele tem maioria tranquila, tem a presidência da Câmara como aliado, o presidente do Senado, que saiu em defesa agora do Supremo, foi o primeiro a ir para a imprensa para dizer que o decreto de indulto estava correto, tinha que ser cumprido, e aí ele classifica, né? São 2 irmãos e um primo. Daí já se vê da forma que ele pensa o equilíbrio entre os poderes e a relação dele com o Supremo Tribunal Federal, que está cada vez pior. Posso passar para um outro trecho ou vocês querem comentar esse? Eu só comentaria que é muito contraditório, né, com a argumentação do respeito aos poderes, porque é justamente o que está em jogo, né? Ele está exigindo respeito num caso que trata justamente de desrespeito a poderes. Isso não está sendo nada considerado na fala, né? Na verdade, numa condenação de um parlamentar que atacou o tribunal. Eles chamaram esse manifesto, essa manifestação, em favor da liberdade de expressão. Mas o presidente também, acho que muito espertamente, né, ele bota só o Supremo como inimigo, como se o pedido de condenação e de prisão não tivesse vindo da PGR do Augusto Aras, que foi ele que indicou. Isso ele subtrai da versão, ele subtrai da narrativa. Não foi aquele caso em que o Supremo condenou porque quis. Esse é um caso em que a PGR, que ele indicou, que tem 2 aliados no comando, o PGR e a vice, pediram a condenação de Daniel Silveira, dizendo que isso não é liberdade de expressão. Enfim, Diego. E uma outra coisa também que chama atenção, um trecho que não está nesses que você selecionou, mas que a gente estava discutindo, né? O presidente diz, eu se discordo do que alguém falou sobre mim, se acho que foi ilegal, eu vou... Vai aparecer ainda esse trecho? Vai. Mas então, pode falar. Não, eu ia dizer, então já vou adiantar que ele vai dizer, spoiler, né? O presidente vai dizer que nunca pediu prisão de ninguém que o criticou, né? Não é verdade. Se a gente imagina que o André Mendonça... Vamos ouvir aqui, Diego? Vamos ouvir? Vamos ouvir. Boa ideia. É o que nós vivemos no Brasil atualmente. Se cria um decreto, atos antidemocráticos, e ali uma pessoa faz o que bem entende, com o futuro de cada um. Democracia e liberdade você tem ou não tem. Eu duvido que eu não seja a pessoa mais atacada, mais caluniada há anos. Isso é liberdade.
E se eu me sentir ofendido, eu vou à justiça, requerer o quê? Danos morais, jamais prisão. Então, Diego, verdade? Falso, falso. Pô, a gente discutiu isso aqui, o país discutiu o episódio em que o então ministro da Justiça, André Mendonça, hoje ministro Supremo, né, pediu à Polícia Federal, requereu a investigação para possível prática de crime quando foi identificado um outdoor, né, colocado por um professor que dizia Bolsonaro vale menos que um pequi ruído. Né, e o STJ já trancou esse inquérito, só me engano, a coisa foi considerada, né, totalmente ausente E lei de a segurança justa causa. nacional não é pedido de indenização, né? Sim, exato. O ponto é, né, o governo Bolsonaro utilizou a Lei de Segurança Nacional de maneiras, né, relativamente inéditas para um caso trivial como esse, em que o sujeito botou um outdoor dizendo que o presidente vale menos que um pequi ruído. Aí agora vai dizer que nunca usou esse tipo de mecanismo, é falso. E não foi apenas uma vez, né? Houve vários episódios em que o presidente acionou a Lei de Segurança Nacional, ainda com Sérgio Moro, ministro da Justiça, depois com André Mendonça também, nesse episódio, e não era algo que vinha simplesmente por vontade do ministro da Justiça. Todos eles, Moro e André Mendonça, disseram que era a pedido do Bolsonaro que eles faziam isso. Então não foi uma coisa assim de um ministro querendo puxar o saco do seu chefe. Não, partia do próprio presidente Bolsonaro. Teve episódios de jornalistas que fizeram charges ou comparações com o nazismo também, que também tiveram esse tipo de movimentação como reação. Então, enfim, é de fato falso. Vários exemplos. Eu queria lembrar também o caso de quando Jair Bolsonaro era deputado e processou e perdeu o outro deputado, Jean Willis, por calúnia, injúria e difamação, porque tinha chamado o Bolsonaro de ignorante, racista e desonesto, né? Então, assim, nesse caso, inclusive, se aplica imunidade parlamentar, imunidade material parlamentar, que está sendo usada agora para defender o Daniel Silveira, né, que teve condutas que estão sendo consideradas ainda mais graves, né? Então, só para lembrar isso, esse caso Bolsonaro perdeu e era um deputado, né, que tinha essa liberdade de expressão reforçada. Claro, a coerência na política nem sempre tem vez, né? E claro que o presidente estava usando. Já que a gente está também nesse tema, só para. Diga, eu ia Tomás. lembrar que ele falou que teve urras e que teve vivas, então que teria tido um comportamento inadequado, digamos assim, no plenário. Você já disse que é falso. É falso. Mas isso me lembrou de comportamento inadequado do Bolsonaro, que quando voltou pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, o fez em homenagem de um famoso membro do torturador brasileiro, né? Então, eu também, falando em coerência, comportamento, se teve urra, se teve viva, se teve comportamento inadequado no ato de se votar pela condenação de uma pessoa, estranho ouvir isso vindo de Jair Bolsonaro, né? O que parece é aquilo, né? Diante da fragilidade do Supremo, neste caso, ele vai à forra e aí ele cria uma versão, ou cria versões, estimula ali a sua base, faz esse discurso que nunca imagina se ia pedir prisão de alguém, objetivamente pediu. Como a Juliana mencionou agora, como parlamentar, também contestou o direito a discurso dos seus colegas, então não é bem uma realidade. Diego, você quer falar algo? Podemos passar para um quarto trecho aqui? Podemos seguir. Vamos lá. Prezado Luiz Carlos Reis, como é que fica o agronegócio se aprovarem o novo marco temporal? Daí fica Rondônia? Como é que fica o Brasil? O que vai sobrar para mim se aprovar lá? Duas coisas. Respeitosamente, prezado presidente do Supremo Tribunal Federal, está aqui a chave do Executivo, administra o país, porque não vamos ter mais economia, não vamos ter mais garantia alimentar, vai ser uma balbúrdia no campo. Bom, aqui 2 comentários, eu queria passar a palavra para o Tomás, para a gente falar um pouco disso, para a Juliana também, que a gente já discutiu esse caso do marco temporal, na demarcação de terras indígenas, é algo que está pendente, não deve voltar tão cedo, inclusive, à pauta do Supremo. O presidente Fux disse que não gostaria que esse tema voltasse esse ano. É realmente divisivo no plenário do Supremo, mas esse caso me lembra, a gente falou isso aqui um pouco antes, né?
como o presidente inverte um caso famoso da história do Supremo na ditadura militar, quando o ministro Ribeiro da Costa, que era o presidente do Supremo, fez aos seus colegas uma confissão, um desabafo, de que se alguma decisão do Supremo fosse descumprida pela ditadura militar, só lhe restaria fechar o Supremo e entregar a chave ao Palácio do Planalto. E o que o presidente faz agora é dizer, se uma decisão judicial for concedida, eu fecho o Palácio do Planalto e deixo a chave no Supremo. É uma inversão em momentos históricos completamente diferentes e invertidos, mas que o presidente usa de forma muito esperta. Juliana. Não, o que eu ia falar é que a ameaça é se o Supremo fizer o que ele tem que fazer, que é decidir um caso que chega até ele, então é totalmente contraditório, né? E contrário dessa afirmação histórica anterior que você mencionou, que é, bom, se houver um descumprimento das funções que os poderes têm que ter, então fecha os poderes. Faz sentido. Agora, o contrário é, se os poderes fizerem o que eles têm que fazer, que é decidir, no caso Supremo, decidir casos de direitos fundamentais, casos que estão colocados, ele está fazendo a função dele, né? Não tem sentido nenhum. Tem um pouco aí esse tema... o tom de ameaça, tem um pouco de tom de ameaça e com o plenário, desculpe, Tomás, com o plenário bem dividido, o presidente sabe disso, esse julgamento está ali por 1 ou 2 votos de diferença, para um lado ou para o outro, e é muito importante para a bancada ruralista, que é importante para o suporte ao governo Bolsonaro, e o presidente faz isso meio que num tom de ameaça, né? Quando esse julgamento for retornar, se retornar na administração Bolsonaro, todo mundo vai lembrar dessa frase dele. Né? Desculpe, Tomás. Não, eu ia falar, eu acho que continuando e concordando com a Juliana, né, dos casos que você poderia escolher do Supremo, é um caso bem típico de função de corte constitucional técnico, estritamente, né? Tem uma regra constitucional sobre demarcação, tem uma discussão, chama marco temporal, né, sobre em que momento se aplica essa regra, não se aplica. Esse é o tipo de... Né, se você for comparar, né, pensando que por trás desse tipo de discurso, seria como se o Supremo estivesse entrando na função do outro poder, como se o Supremo estivesse querendo governar o país. Até acho que existem outros temas nos quais seria possível, ou faria mais sentido esse tipo de alegação, né? Quando o Supremo determina especificamente como que o governo vai fazer tal coisa, como que não vai, onde vai gastar o dinheiro, onde que não vai. Coisas que, inclusive, constitucionalmente, em certos casos, é função do Supremo também. Eu não estou nem dizendo que não é o caso. Mas são questões em que você pode, inclusive, ter uma discussão mais típica de o Supremo estar fazendo funções que são normalmente, ou tipicamente, ou geralmente, do Executivo, ou algo do tipo. O Supremo decidir um caso de marco temporal de demarcação, de novo, poucas coisas são mais técnicas e tipicamente função de um juiz, né, em aplicação da lei. O que não significa, claro, que é uma decisão que tem impacto, que tem grande impacto, que toca em temas que são caros. Que é controversa, como eu disse, o plenário está dividido. Claro, o tribunal está dividido e toca em temas da base, né, do Bolsonaro, do bolsonarismo. Então, claro que é por isso que ele está mencionando esses casos. Mas eu só chamaria que é estranho, né? É um caso... sei lá, pensando no Bolsonaro, faria mais sentido ele fazer esse tipo de crítica sobre a atuação do Supremo na pandemia, né, que foi, inclusive, muito, muito importante para organizar a ineficiências e falta de atuação do governo federal. Não estou criticando ela, mas se você for pensar na nossa história recente, a atuação do Supremo durante a pandemia foi, em alguns momentos, até mais ativa e mais relacionada com como lidar com funções executivas do que uma decisão de marco temporal. Né? Vamos aqui para o último trecho, aí eu chamo o Diego. Pode ser, Diego? A gente espera que nos próximos dias o nosso Tribunal Superior Eleitoral dê uma resposta às sugestões das Forças Armadas, porque eles nos convidaram e nós aceitamos, estamos colaborando com o que há de melhor que existe entre nós, e essas sugestões todas foram técnicas. Não se fala ali em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições, mas precisamos de ter uma maneira, e ali, nessas 9 sugestões, existe essa maneira para a gente confiar nas eleições. Bom, eu até parei aqui a sonora na metade, porque chega ao final o presidente pede algo, que é, quando houver a totalização dos votos,
Ele fala, a totalização dos votos é feita numa sala secreta do TSE. Claro que tem uma sala secreta, é uma sala fechada para que haja proteção dos dados. É uma sala, tipo uma sala cofre, como se fosse. E aí ele diz, uma sala secreta do TSE. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo aí ele pede, quando houver a totalização dos votos, os dados que chegam para o computador do TSE. Ele quer que chegue para um computador das Forças Armadas também. Por que diabos as Forças Armadas teriam mais legitimidade do que o Tribunal Superior Eleitoral para fazer essa contabilização dos votos? É simplesmente a tentativa nova de gerar descredibilização do sistema eleitoral, atacar a TSE, mais do que tudo, né? E tem uma coisa interessante, né? Essa frase eu acho que não foi utilizada nos jornais e tal, mas o presidente, pela primeira vez, diz que voto impresso não é importante. Ele que trabalhou pelo voto impresso, ele que moveu mundos e fundos para aprovação do voto impresso, agora ele diz que o voto impresso não é fundamental para a lisura das eleições. Então, me parece que é sempre uma mudança de discurso nessa tentativa. E nisso, Diego, e aí eu te chamo, me parece que ele abriu um flanco, porque em determinado outro momento do discurso dele, ele também falou que cogitou essa hipótese de que esse ano poderia não haver eleição, e isso levantou a torcida organizada. O Supremo também aproveitou essa deixa, quando falou do TSE de possibilidade de não haver eleição, para pedir apoio do Congresso Nacional. E aí o Supremo começa a sair do seu isolamento nessa crise. Diego. Acho que essa mudança que você apontou, Felipe, né, de dizer, não estou falando nada de voto impresso, acho que é sinal de uma tentativa do Bolsonaro de trazer a Câmara para o seu lado, trazer o Congresso para o seu lado, dado que isso foi rejeitado, a PEC que colocaria esse recibo impresso do voto, foi rejeitada no ano passado, né? Uma coisa que a gente teve chance de discutir aqui amplamente. Acho que a situação, até a condenação do Daniel Silveira, a situação era que a Câmara e o Senado, né, mas, sobretudo, a Câmara estava se posicionando mais claramente com relação a isso, já que dependia da Câmara a decisão sobre o Daniel Silveira, por exemplo, sustar o processo penal, coisa que a Câmara poderia fazer, apreciar lá atrás a prisão em flagrante dele, que a Câmara decidiu manter. Então, a Câmara vinha sinalizando que apoia Bolsonaro, né, está dando sustentação ao governo, mas não vai apoiar doidos, né, não vai apoiar os mais radicais do campo bolsonarista, mesmo que sejam parlamentares. Essa parecia uma sinalização estável. Aí o que acontece, que eu acho que é um pouco o que o Bolsonaro tentou surfar essa onda que apareceu nesse evento, né? De repente ficou no ar se a Câmara de fato não tomaria esse lado do Daniel Silveira, do Bolsonaro contra o Supremo. Acho que estava no ar a questão da perda automática de mandato, né? Apareceu ontem essa notícia de que... a notícia não, né? Ele foi indicado, né? O Daniel Silveira foi de fato eleito membro da CCJ, o que é um escárnio, e hoje a gente sabe que a sinalização é de que, né, isso vai ser revertido de alguma forma, né? Não tem confirmação oficial, mas a sinalização de que... O próprio presidente Arthur Lira conversou com ministros do Supremo para dizer que isso deve acontecer. Não depende dele, depende das lideranças, mas ele já avisou. Eu leria esses últimos dias mas assim, isso, né? acho que é um ponto importante ficar claro, né, Recondo, que não fala foi eleito para a CCJ, né, como se tivesse um grande apoio a Daniel Silveira, como... Tem um elemento aí que é como funcionam comissões na Câmara e no Senado, mas na Câmara especificamente, foi que indicado pelo partido, né? Pelo partido que é o partido dele, né? E que é o partido o PTB de Roberto Jefferson. De Roberto Jefferson também. Então, assim, só para entender, né? Esse partido tem o direito de indicar uma pessoa, e essa pessoa, claro que foi uma provocação, mas, assim, às vezes, para ficar claro que não é assim que tem uma provocação, não é exatamente da Câmara, e não é que ela tenha apoio, né, necessariamente da maioria dos deputados. Pelo contrário, como você está dizendo, a negociação é para retirá-lo. Claro que se envolve algum tipo de negociação, porque, afinal de contas, quem indica ou não indica é o partido. Então, em alguma medida, imagina-se que o próprio partido vai ter que voltar atrás. Lembrando que, de novo, é o partido de Roberto Jefferson, que não é só essa figura que, inclusive, né, faz parte, né, uma pessoa que está implicada nos inquéritos de fake news, da discussão contra o Supremo, que foi afetado por elas. Então, é uma pessoa que, não é só questão partidária, do ponto de vista pessoal, individual, ele claramente tem uma posição de antagonismo com o Supremo e com Alexandre de Moraes especificamente.
Então, o que eu acho que aconteceu, eu concordo que, de fato, é o PTB indicando, mas o significado disso não é óbvio, né? Porque essa é a Câmara do Arthur Lira. Ele é o presidente, ele tem bastante poder, é absolutamente plausível colocar a pergunta: isso foi feito sem conhecimento dele? Foi combinado? Era possível fazer essa leitura no primeiro momento, né? De que essa é uma sinalização que vai além do PTB, ou que teve algum tipo de aval da presidência da Câmara. E eu acho até porque, né, Diego, desculpe novamente interromper, até porque essa manifestação no Palácio do Planalto teve apoio de várias lideranças. Exatamente. Então foram 2, 3 dias que se abriu uma janela de dúvida, né? Afinal, a Câmara está mudando de lado, não que ela vai deixar o lado do Bolsonaro, não é isso, é que ela vai agora dar o passo de retirar o seu apoio ao Supremo, ao menos no que tange a não encorajar e não apoiar ataques ao tribunal. E aí, só para fechar, acho que esse ponto das eleições, como o Felipe observou, acorda, né, essas instituições todas, espera-se, né, porque essa é uma ameaça real. O presidente Bolsonaro, claramente, nesse discurso, ele está encontrando uma maneira que o passo novo numa coisa que é a de sempre, que é minar a credibilidade das eleições. Ele está telegrafando que ele pode ter boas razões para não obedecer o resultado qualquer que seja, o que é inaceitável, o que é absurdo, e eu acho que, né, o discurso dele é uma tentativa de fazer isso sem dizer isso, para não perder, né, o apoio que imaginaria naquela janela que estava tendo ali da Câmara contra o STF, mas não sei se ele foi bem sucedido, acho que não, em apresentar esse pacote todo de uma vez, né, dizendo, Daniel Silveira, verdade de expressão, é voto impresso, Ele abriu um flanco aí para a reação em favor do Supremo, de fato. Fragiliza a própria posição política que tinha. Claro, mas eu queria só, de novo, nesse contexto, lembrar que tem certas interseções aqui de coisas que são caras e relevantes para o presidente da Câmara e para os deputados em geral, com o Daniel Silveira, que às vezes não significa apoio ao Daniel Silveira, né? Então, claro que, né, prerrogativas de deputados, prerrogativas e de senadores é um tema que é relevante para os deputados e senadores em geral, afinal de contas, diz respeito a se eles podem ser punidos ou não, porque eles falam, em que situações é natural que tenha algum tipo de, não digo de receio ou de pé atrás com qualquer tipo de fragilização disso, mesmo que no caso concreto talvez eles achem que a pessoa exagerou, tal, ou deveria ser punida. Mas mais especificamente o ponto da necessidade de cassação, de quando existe condenação criminal, que isso precisa ser votado pela Câmara. Isso é um ponto que historicamente a Câmara se posicionou assim, vai continuar se posicionando assim. Eu não acho que não tem nenhuma perspectiva, não diz respeito exatamente ao Daniel Silveira, né? É claro que a Câmara quer preservar o poder de poder decidir ou não se perde o mandato uma pessoa foi condenada, seja porque a Constituição diz isso, né? Então as pessoas, acho que com razão, estão se colocando do lado dizendo, olha, o texto constitucional diz isso, a gente quer que ele seja respeitado, mas também porque afeta uma prerrogativa do legislativo. Então, às vezes parece assim, né, o Daniel Lira foi lá e disse que o poder é dele. Isso é lido, às vezes, apoia o Daniel Silveira. Não, acho que se fosse qualquer outro deputado de esquerda, de direita, da base, coisa, a Câmara e o presidente da Câmara ia fazer questão de defender que essa prerrogativa é deles. Acho que, pelo contrário, seria estranho e quase inimaginável que eles quisessem retirar isso. Até porque se eles quisessem retirar isso, é fácil, eles podem emendar a Constituição. Se tivesse um movimento dos deputados do tipo, não queremos mais ter essa prerrogativa porque isso nos gera mais problema, poderia acontecer. É só eles emendarem a Constituição, está resolvido. Mas não é isso que está acontecendo, mas isso também não é apoio ao Daniel Silveira, né? E acho que esse é exatamente o ponto da negociação entre poderes, que a Câmara quer preservar essa prerrogativa, o Supremo, nem todos os ministros concordam com ela, mas de qualquer maneira o Supremo quer que Daniel Silveira seja cassado, né? Então separar as duas coisas, né? O fato de que eles querem manter essa prerrogativa, de uma outra questão que também não é óbvia, que caso fosse votada, será que teria maioria hoje na Câmara para cassar Daniel Silveira? Isso eu não sei, isso não está claramente sinalizado também, né? Inclusive, então, isso fosse ruim para o Supremo colocar isso para votação e perder, né? Mas, de qualquer maneira, que isso dependa da votação na Câmara, me parece que é uma posição que não diz respeito a um apoio a Daniel Silveira, e vai continuar sendo, se o Bolsonaro perder e tiver um novo presidente, e tiver uma outra base, uma outra situação, e um deputado for condenado, eu tenho certeza que o presidente da Câmara e do Senado vão continuar defendendo essa prerrogativa. Bom, gente, vamos aqui para
para o nosso encerramento, eu queria só chamar a Juliana para mencionar hoje, vai ter uma pessoa com o fato da semana. Chamar a Juliana para eleger o fato da semana, ou a personagem, ou decisão sobre algo aqui que a gente não falou. Juliana. Vou mencionar, então, a continuidade, né, da discussão sobre a chamada pauta verde dentro do Supremo. A gente falou aqui da ação principal, que era mais geral, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, né, sobre todas o desmantelamento aí das políticas públicas de proteção ao meio ambiente. Essa ação teve um pedido de vistas, né, do ministro André Mendonça, mas outras prosseguiram, e a que foi decidida ontem envolve a participação da sociedade civil em órgãos colegiados relacionados ao meio ambiente. Então, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional da Amazônia Legal e o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. O Supremo, por quase unanimidade, entendeu que deveria ser restabelecida a formação anterior, incluindo a participação da sociedade civil, inclusive pela ideia de vedação do retrocesso, mas o ministro Nunes Marques divergiu, disse que como não havia previsão na lei dessa participação, ele não considerava essa alteração inconstitucional. Também houve uma discussão sobre participação dos governadores. Essa discussão teve um placar um pouco diferente, porque se tratava de um aditamento à ação e alguns ministros não conheceram aí desse aditamento. Mas é interessante ver, né, como é que essa pauta está avançando. A gente até se questionou se para além do ano sobre eleições, esse também não seria o ano do meio ambiente no Supremo. Acho que esse é talvez o primeiro marco nesse sentido. Vamos ver em que medida isso vai se desdobrar ao longo do ano. Me parece, Juliana, tem essa dúvida porque agora, com essa crise, tudo que o presidente Fux quer é que o tribunal deixe de ser notícia. Então, eu não sei, já na semana que vem essa pauta verde não vai continuar e a gente não sabe quando é que ela retorna. Vamos ver, o desenrolar dessa crise vai definir também um pouco de pauta de julgamentos do Supremo. Gente, obrigado mais uma vez. Semana que vem, sem precedentes de volta. Tomás, Diego, Juliana, até semana que vem. Obrigado mais uma vez. Valeu. Até lá.